ironizou os pedidos de anistia sem condenação em referência às pessoas presas durante o 8 de janeiro. Ele defendeu não colocar o carro na frente dos bois e que o processo de investigação seja concluído para discutir o que fazer. Vamos abrir aspas para o Lula. O mundo está tão engraçado que tem um monte de gente que não foi condenado ainda e já quer anistia. Porque primeiro você espera ser condenado, processo, julgado, e aí sim você pode discutir anistia, disse o presidente em entrevista à TV Record. Mas as pessoas nem foram julgadas e já estão pedindo anistia. Significa que essas pessoas estão dizendo: eu sou culpado. Josias, a gente sabe que tem um movimento tentando dar uma anistia a Jair Bolsonaro. A gente não está falando só do 8 do 1, né? Teve esse movimento na Câmara, teve aquela senadora que tomou posse e que já está sendo investigada por dar financiamento aos golpistas, mas tem esse movimento envolvendo a anistia a Jair Bolsonaro. O que Lula quis com esse recado? Qual foi o objetivo dele? O Lula falando de anistia não pode ser entendido senão como um erro. Como você disse, não há outro objetivo nesse assunto senão o de, lá na frente, providenciar uma anistia para o Bolsonaro, né? Fala-se anistiar os encrencados do 8 de janeiro, mas todos sabem qual é o objetivo final. O ministro Alexandre de Moraes, ele parecia interessado em fechar uma porta para esse encosto, quando ele declarou no final do mês passado que quem admite anistia ou não é a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que disse o ministro Alexandre de Moraes. Mas o Lula, ele age como se desejasse fazer o jogo do Bolsonaro. Ele escorregou nessa casca de banana da anistia pela segunda vez em 20 dias. Na véspera dessa declaração do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o Lula já havia admitido a hipótese de uma anistia para os encrencados no 8 de janeiro, e ele dizia, quando tiver todo mundo processado, livre de processo, aí tudo bem, nós podemos perdoar pessoas que estão presas há muito tempo. A anistia é para isso, disse o Lula numa entrevista à rádio Itatiaia. E nessa quarta-feira, ele estava falando à TV Record sobre o momento muito bom que vive o Brasil, quando ele deslizou de novo na casca de banana. Ah, tem um monte de gente que nem foi condenada ainda e já quer anistia. Significa que essas pessoas estão dizendo: eu sou culpado. Ele diz isso com uma certa ironia, mas volta a abrir a porta para o perdão futuro. Primeiro você espera ser condenado, você vai ser processado, julgado, aí sim você pode discutir anistia. É preciso lembrar que partiu do Bolsonaro essa ideia de anistiar o que ele chamava de os pobres coitados presos em Brasília. E ele jogou essa casca de banana embaixo dos pés da República, quando ele estava em cima de um caminhão de som na Avenida Paulista. Isso aconteceu em fevereiro. Nesse mesmo discurso, o Bolsonaro pregou a pacificação, falou em passar uma borracha no passado. Desde então, Bolsonaro já foi indiciado nos inquéritos sobre a falsificação dos cartões de vacina, no o inquérito do desvio das joias do acervo presidencial. Ele frequenta agora, nesses dias, frequenta o noticiário como protagonista desse enrosco da BIM paralela e vai voltar às manchetes de novo, de ponta cabeça, quando ocorrer, nos próximos dias, o indiciamento pela tentativa de golpe. Falar em anistia numa hora dessas é a mesma coisa que supor que o Bolsonaro e todo o alto comando do golpe, que essa gente toda não cometeu senão deslizes perdoáveis. E o Lula deveria ser, Raquel, a última pessoa no planeta a admitir um despautério como esse. Então, eu não posso enxergar de outra maneira essa pregação, essa frequência com que o presidente escorrega nessa casca de banana como um erro. É um erro e um erro crasso. O Lula devia mudar de assunto, Raquel. Alice, o Josias lembrou bem. Em junho,
Tá aqui, ó, 27 de junho de 2024. Lula tinha falado sobre isso. E ali ele falou, olha, precisamos terminar de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro. Quando tiver todo mundo processado ou livre do processo, aí tudo bem. Podemos perdoar pessoas que estão presas há muito tempo. A anistia é para isso. E lembrou naquela fala que ele tinha defendido a anistia durante a ditadura militar. Ele falou, passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso, eles nem foram condenados ainda. O Josias está falando, né? Está escorregando numa casca de banana, está errando. Mas será que tem algum cálculo político por trás disso? Porque o presidente é tão experiente. Deixa eu lhe dizer, daquela vez, quando o Lula falou aquilo, eu acho que eu estava até aqui no News com o Josias, e eu achei, como o Josias, que aquilo foi um erro crasso e que o Lula não pode falar uma coisa dessas. Dessa vez, no entanto, me permita abrir uma pequena divergência com meu irmão Josias de Souza. Eu não acho que essa fala do Lula esteja abrindo o caminho para uma possível anistia. Veja a fala. A fala ele diz assim: quem pede anistia antes de ser condenado admite culpa. Ele não está abrindo caminho nenhum, na minha opinião. Ele está falando que o Bolsonaro é culpado. E aí eu vou dar uma informação. Ontem eu conversei com o senador Humberto Costa, que está coordenando as eleições pelo PT, as eleições municipais agora de 2024, a estratégia para as eleições municipais. E ele me disse o seguinte, que nas alianças com o Centrão para as eleições municipais no país inteiro, uma das condições que o PT está colocando é que sejam nomes do Centrão que venham a apoiar o Lula em 2026. Por quê? E aí é que eu digo, o PL e o Bolsonaro sabem muito bem que a última possibilidade de o Bolsonaro se safar é uma anistia. E o PL está jogando todas as fichas em conseguir uma grande bancada no Senado. Aliás, o presidente do PP, o também aliado do Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, falou isso aqui também no News, em conseguir maioria no Senado para aprovar essa anistia. E ele acha que vai conseguir. As contas dele, eu acho que as contas dele estão superestimadas. Mas ele acha que vai conseguir, estão jogando todas as fichas. O PT, por sua vez, está com a estratégia, segundo Humberto Costa, de fechar alianças com o Centrão que não permitam a eleição de pessoas do Centrão que avalizem essa anistia. Ou seja, é um fato, a tentativa de aprovar uma anistia é um fato político inevitável que existe, real. O Bolsonaro, a forte bancada do PL, seus aliados no Congresso vão tentar isso. E agora, não adianta você tapar o sol com a peneira, você tem que ter uma estratégia de combate a isso. E o coordenador da campanha do coordenador do PT nas eleições municipais, para as eleições municipais, está me dizendo isso. Olha, temos uma estratégia, vamos combater isso. O Lula está admitindo que, olha, isso daí ele está falando em anistia, mas está admitindo culpa. Eu não vejo aí ele estar embarcando na mesma proposta de anistia. Achei que aquela primeira fala do Lula foi completamente errada. Agora não. Agora ele está lidando com um fato político real. Você sente que Só tem um uma detalhe, mudança de tom, então, né, Thales? Como se ele Exato. só um dissesse, olha, eles detalhe, ainda não foram condenados. Como é que já pedem anistia? Como se ele estivesse tem um fazendo uma detalhe, crítica. Josias, claro. tem um detalhe que é um detalhe sibilino, parece pequeno, mas o Tales tem razão, há uma diferença desta declaração em relação à anterior. Mas, embora ele faça essa ressalva, está pedindo anistia antes de ser condenado, isso significa dizer que está dizendo, está admitindo culpa, né? Mas aí ele vem com uma declaração que é semelhante à anterior. Ele fala, primeiro você espera ser condenado, você vai ser processado, julgado, aí sim você pode discutir anistia. Ora,
O Lula não pode admitir essa discussão, sequer como uma hipótese de discussão, porque, do ponto de vista retórico, ele não abrir essa janela nesse momento é um erro, e não é pequeno, é um grande erro, Não, o que ele porque está dizendo é você que está na você prática dizendo, primeiro. olha, nós vamos, isso aí, tudo que está acontecendo, pode sim, lá na frente, resultar numa anistia. E, em relação à tentativa de golpe, eu nem sei se pode. Vai haver uma grande discussão, inclusive constitucional. É o que, aliás, o Alexandre de Moraes está antevendo e até antecipando, quando ele diz: olha, quem admite anistia ou não é a Constituição e quem interpreta a Constituição é o Claro. Supremo. Então, essa deve ser, ou deveria ser, a meu juízo, a retórica do Lula. Ele devia pegar carona nessa pregação do Alexandre de Moraes e não ficar é, tirando casquinha no tema, mas sempre admitindo: olha, lá na frente, como já houve no passado, anistia, então é passível de discussão. Não, não é passível de discussão, Não, né? mas, Josias, eu não vejo ele dizendo que é passível de discussão. O que ele É que está o Está Josias. dizendo tá na Só, entrevista, só, né? só um ele está minutinho, dizendo é meninos. que se o, Thales. se o, o que ele está dizendo é que se o cara quer falar em anistia, primeiro ele tem que esperar ser culpado. E aí o cara pode vir pedir anistia. Mas não está dizendo que é passível de discussão. Eu acho que aí é uma interpretação sua, mas tudo bem. Só que não é o fato que ele está dizendo, é passível de discussão. Entendeu? Eu acho que o que ele está dizendo esse sujeito está admitindo culpa. Aí não está negando, não dá para negar mais que o Bolsonaro está discutindo, está colocando essa discussão. Então nós vamos abafá-la, trabalhar estrategicamente para abafá-la. E é isso que está sendo feito. Então eu não vejo por aí. Eu acho que há um passo além na interpretação que não é o que está dito lá pelo Lula. É que, Vamos admitir essa discussão. é que eu acho que o Josias tá se ressentindo é a falta de uma declaração, sou contra a anistia para golpista, vinda do Mas presidente da República. uma coisa, eu não sou contra. Ele pode dizer o seguinte: eu sou contra a anistia para o Bolsonaro por atentado ao Estado democrático, porque está na Constituição. Atentado ao Estado democrático é contra a anistia, não tem anistia. Isso vai ser tido. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a anistia em geral. Por exemplo, se você tiver um crime qualquer, você não é contra a anistia contra um crime comum. Está na Constituição essa possibilidade. Então você tem que. Essa é uma outra discussão. Não dá para ele vir dizer eu sou contra a anistia em geral. Não dá, porque não existe essa figura de anistia em geral. No momento, o Bolsonaro está fazendo um trabalho para a anistia dele. O Lula está dizendo: olha, você fazer esse trabalho, companheiro, você está admitindo culpa. É só isso. Tem um aspecto, viu, Gente, Raquel, só para para encerrar essa arrematar, discussão. Josias. Uhum. O ponto do Tales é respeitável, mas é preciso considerar o seguinte: o Lula, na declaração anterior, e ele deixou no ar o mesmo entendimento nessa nova declaração, ele parece traçar uma analogia com essa pretendida anistia do Bolsonaro, do bolsonarismo, com aquela que foi concedida em 1979 pelo general João Figueiredo. E aquela anistia veio 6 anos depois do último atentado de surto terrorista que foi iniciado lá nos anos 60 e tal. E foi um produto de. Havia uma exaustão de um regime e foi uma anistia que contemplou pessoas de esquerda, de direita, inclusive os torturadores do regime. Aquilo foi o produto como disse, de um cansaço, de algo que o país já não suportava, né? Mas aquela anistia não significou uma capitulação às transgressões do regime militar. Ao contrário, desejava-se trazer gente que estava fora do país, gente que estava no exílio. Aqui não. Hoje, se você admite uma anistia para o que aconteceu sob Bolsonaro, essa tentativa vil de golpe de Estado, aí você seria o mesmo que se render a um movimento que é Claro. inaceitável, né? Que é inaceitável. Então, o presidente não pode, nesse momento, dar nenhuma declaração que deixe no ar esta perspectiva de que ele possa vir a concordar
com algo dessa natureza. Então, se ele quer falar sobre o tema, ele que fale claramente. Não pode dar nem insinuar a hipótese de que ali na frente, essa gente toda, o Bolsonaro e esse alto comando do golpe, seja contemplado com um perdão. Aí seria realmente inaceitável, porque soaria a uma Seria. capitulação, soaria a uma rendição. São momentos históricos muito diferentes, né? Muito, Gente, muito, muito. gente, vamos em frente. Olha, Lula também voltou a comentar o atentado contra Donald Trump nos Estados Unidos. Mas ele tem um ponto aqui muito diferente. Ele condenou o atentado, mas para ele, Trump vai tentar, aspas do presidente Lula, tirar proveito do fato de ter sido atingido por um tiro de raspão na orelha durante um comício. Para Lula, a foto do candidato republicano com o braço erguido e o rosto sujo de sangue não poderia ser melhor para a campanha. Disse Lula: eu sinceramente acho que o Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, se fosse encomendada, não sairia melhor. Ele vai explorar isso. E cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pelo qual ele possa ter votos. Thales, é interessantíssimo isso, porque o filme conta uma história, a gravação, mas as fotos contam outra história. E a presença de espírito de Donald Trump, depois de ser atingido por um tiro na orelha, de estar aquela confusão toda, e o serviço secreto gritando, shooter down, o atirador foi abatido. Ele pedir, wait, esperem, e levantar aquele pulso para fazer aquela foto, tanto que o frame seguinte ele já está caído. Ele já está ali visivelmente abatido, afinal ele está sangrando, mas ele realmente produz a foto perfeita naquele momento. Ele mostra o quanto ele sabe, para o bem ou para o mal, lidar com esses novos tempos. E o presidente Lula fala que ele vai tirar proveito disso na campanha. Ele já está tirando, né? Exatamente.